Basílio, esses dias a gente publicou uma matéria, uma série de matérias, na verdade, sobre uma igreja da Assembleia de Deus Belém, de uma cidade do interior de São Paulo. O pastor parece que pecou, cometeu algumas coisas lá e a igreja, a convenção decidiu tirá-lo. E ficou um impasse muito grande, porque ele não queria sair, e pelo que eu soube de bastidor, ele poderia se recusar a sair, tanto que se recusou diversas vezes a não receber a convenção, até que finalmente fizeram um acordo lá, que deve ter sido muito bom para ele, e ele aceitou sair. E aí minha pergunta é a seguinte: dentro dessa ideia de CNPJ, de filiada, né, de congregação, etc. e tal, a convenção em si, a igreja matriz, até que ponto ela tem poder, ela tem domínio jurídico sobre uma congregação, a ponto, por exemplo, de poder tirar o pastor a hora que quiser, ou de o pastor também se recusar a sair? Entendi. Vamos lá. Olha só. Lembra quando eu te falei que para a constituição da igreja você precisa ter o estatuto? O Sim. que as igrejas fazem? No próprio estatuto, acaba dando poder aos pastores presidentes para não sair da presidência, a não ser se ele renunciar, tá? Ou se ele prevaricar, ou se ele cometer algum tipo de pecado que não for de acordo com as normas e doutrinas da igreja, ou por jubilação, e lá muitas das vezes tem lá, os próprios pastores colocam, 75, 80, 90 anos, tá? O que que acontece? Quando isso está no estatuto, tem que prevalecer essa regra, tá? Só que a igreja matriz, ela tem poder sobre as congregações. A convenção, quando é uma convenção da igreja, tá? Então a convenção da igreja tem poder, e isso através do estatuto, aí precisava ver no próprio estatuto deles o que está regendo, mas geralmente o estatuto da convenção, que é o próprio um estatuto similar à da igreja, porque foi a igreja que fundou a convenção para dar suporte para as igrejas, certo? Então, nesse estatuto, ao qual vai reger o que pode e o que não pode, tá? Quem é que pode tirar o pastor? A igreja está com 50% mais um, ela consegue chamar, convocar uma reunião e destituir o pastor. Só que tem que cumprir os ritos do estatuto, que é a convocação, quem pode convocar, de qual forma, qual que é o assunto, né? Fazer o registro desse pedido junto à secretaria. Então, existem vários ritos em cada estatuto. E, na verdade, Israel, os estatutos antigos, eles blindavam os pastores presidentes, tá? Blindavam. Então, Os de campo? Os de campo? de campo, tá? Falo isso a nível de Madureira, a nível de Belém, né? A nível da própria Mundial, né? Então, assim, blinda-se o pastor presidente e ninguém tira o pastor presidente. Então, quem é que pode tirar? Mas se eu fizer uma reunião com 50% mais um, eu consigo tirar. Só que aí você vai fazendo algumas amarrações no próprio estatuto, tá? Vou te citar um exemplo. Eu posso colocar no estatuto que só poderá ser pastor presidente quem for quem participar da fundação da igreja. Aí ferra, Entendeu? né? Consegue. Então, assim, Você eu limita, participei, né? Limita o número de entendeu? pessoas. Aí, assim, eu posso colocar no próprio estatuto, só poderá concorrer a uma vaga para presidente quem nunca teve uma disciplina, quem nunca teve um problema junto à igreja. Então, eu vou fazendo algumas amarrações para que eu permaneça para o resto da vida. Isso aí é o que... Isso pode fazer, isso está na lei, tá? Isso pode fazer. Pode É se os incluir, pastores se incluir, blindar. por exemplo. Pode se incluir, por exemplo, a questão familiar, tipo, só pode ser membro da família e tal. Vou dar um exemplo, a Igreja Deus é Amor, né? Ela tem, depois que o Davi Miranda morreu, ficou a esposa tal. E aí os filhos já estão na linha sucessória. Tem como quebrar essa linha sucessória da família e passar para alguém que é de fora? Ou dá para amarrar isso também no próprio estatuto? Na verdade, assim, Israel, essa questão da linha sucessória é para se manter o patrimônio. Essa é a verdade. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, eu nem sei se eu deveria falar isso, mas tudo bem, já Ao foi. vivo, ao vivo. A linha sucessória deveria ser por chamado, entendeu? E não por afinidades. Não é porque eu tenho um filho que esse filho, obrigatoriamente, ele tem que assumir um campo. Eu vou te citar um exemplo aqui próximo a mim aqui. Você conhece aqui a igreja do pastor Genício, que era a de Tabuão, que o Braz assumiu, né?
Infelizmente, o pastor Genício, ele não teve um filho que pudesse dar sequência ao chamado dele. Não teve. Cada um dos filhos seguiu uma linha totalmente diferente, né? E aí, quando chegou agora que foram jubilar o pastor Genício, não tinha alguém que pudesse assumir. Então, o próprio ministério do Madureira veio, através de alguns acertos e através da convenção também, acharam por bem assumir que era a pessoa mais qualificada para poder assumir naquele momento. Foi o bispo Samuel Ferreira, tá? Mas eu creio que não deveria ser por linha sucessória, e sim por chamado, tá? É algo que eu prego aqui na igreja onde eu pastoreio, não é porque eu sou contador, porque eu sou pastor, não. Eu tenho um filho meu, que ele vai ser consagrado a pastor agora no mês de agosto, tá? E eu sempre falo, se ele não tiver o chamado, ele não vai assumir a igreja. É questão de chamado, entendeu? Graças a Deus que ele está seguindo a linha, ele está fazendo a coisa certa, entendeu? Só que tem que ter uma aprovação do ministério, não é imposto. Tem que ter aprovação do ministério para saber se realmente aquela pessoa vai dar continuidade a um projeto, entendeu? Uhum. Não é um projeto familiar, da família do pastor, mas um projeto referente à igreja, um projeto igreja. O projeto igreja é o projeto de Cristo, entendeu? Mas Foi que Jesus falou para assim, Pedro, né? Eu vou edificar a minha igreja em mim, porque você não dá. Não dá. Caberia incluir essa cláusula no estatuto? Pode ser assim? Tipo, só pode ser membro só dá para colocar isso no estatuto da fundação da igreja? Só pode assumir a presidência dessa igreja quem faz parte dessa família? Ou isso não cabe? Pode, não pode. Você pode colocar aquilo que eu te falei. Desde que o seu estatuto não está infringindo o Código Civil, você pode fazer amarrações, porque isso seria uma lei interna, porque dentro do próprio estatuto você tem a questão do Código Civil, que você não pode ferir o Código Civil, tá? E você tem os direitos dentro da sua instituição. Então, essa questão de você passar a igreja para uma outra pessoa, de qual forma você pode determinar isso no próprio estatuto. Até mesmo dizer como é que vai ficar a esposa do pastor após o falecimento. Isso você coloca no estatuto, colocando regras, tá? Se ela vai receber ajuda de custo, quanto vai ser essa ajuda, de que forma que vai ser, tudo isso você vai colocar no próprio estatuto.